Gente, vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 16, e vamos ler a partir do versículo 18. Juízes e oficiais porais em todas as tuas portas, que o Iude-Re Vavi-Re, teu Elohim, te dê entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Iude-Re Vavi-Re, teu Elohim. Não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Iude-Re Vavi-Re, teu Elohim, que fizeres para ti. Nem levantarás estátua a qual o Iude-Re Vavi-Re, teu Elohim, aborrece. Ou seja, não traga os costumes das nações, vamos dizer assim, para dentro da igreja, tá? Para dentro de você, né? Porque nós somos o templo. E para dentro de alguma obra que você diz que está fazendo para o eterno. Não plante nenhuma árvore, ou seja, nenhum ídolo na casa de Elohim. Aqui no capítulo 17, versículo 1, diz assim: Não sacrificarás ao Iude-Re Vavi-Re, teu Elohim, boi ou gado miúdo, em que haja defeito ou alguma coisa ou alguma coisa má, pois abominação é ao Iude-Re Vavi-Re, teu Elohim. Ou seja, dê o melhor para o eterno, porque o que você oferece mostra o que está dentro do seu coração, a qualidade do seu tempo, a sua vida, o quanto você prioriza ao eterno. Quando a Bíblia diz que o diabo só veio para matar, roubar e destruir, a gente nem precisa explicar esse versículo, porque ele já diz tudo. Mas eu quero falar também que ele quer receber o que não é dele, tá? Não foi concedida uma luz, mas ele quer aquela luz. Ele não tem mérito para receber, mas ele quer receber. E ele não quer doar nada. Ele quer que as pessoas doem para ele poder manipular essas pessoas. E ele oferece de volta um produto falsificado, que não é luz, porque ele quer ter luz para ter poder sem mérito. Luz que não pertence a ele. E em troca, ele engana as pessoas. Vamos aqui para Isaías. Vamos ler aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justifica o ímpio por presente e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha, se deixais pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Iude-Re Vavi-Re dos exércitos, de Yahvé dos exércitos, de Yahuvé dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel, pelo que se acendeu a ira do Iude-Re Vavi-Re contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele, e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada, né? Quando a gente se arrepende, o Eterno nos acolhe e aí
A palavra está dizendo que tem pessoas que justificam o perverso e condenam o justo. Eu sei bem o que é isso. Eu passei muito por isso, tá? Pessoas que condenavam a mim, eu estando inocente, e justificava quem estava errado. Eu já passei muito por isso. Então, que justifica o perverso e condena o justo. Ai desses que justifica a perversidade e condena a justiça. Há uma inversão de valores. É como o mundo está hoje, tá? A semente da serpente serão reduzidos ao pó, queimados como a palha, como a folha seca. Vamos lá para Mateus. Aqui em Mateus, no capítulo 13, versículo 35 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Tá? Ele revelou muitas coisas em parábolas. Vamos aqui para João. Aqui em João, capítulo 17, versículo 5, diz assim: e agora glorifica a mim, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está sentindo saudade do tempo que ele tinha com o Eterno, quando não existia nem mundos, era só ele e o Eterno. E ele sente falta disso e pede para o Eterno restaurar isso, porque só ele recebia a luz do Eterno. Para a gente obter a luz do Eterno, a gente sente dor, paga um preço por isso. Aí você recebe mérito, ou seja, você merece essa luz que você está recebendo, tá? Vamos aqui para Romanos. Romanos, capítulo 3, aliás, capítulo 8 e versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Elohim, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois não é sujeita à lei de Elohim, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Elohim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Elohim habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Machia, esse tal não é dele. E se Machia está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Para a gente ser co-herdeiro de Machia, ou seja, participar da herança que Elohim deu a ele, temos que padecer como ele padeceu, para que possamos usufruir da sua glória, tá? Versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Ou seja, vale a pena pagar o preço. Versículo 19 e 20. Vamos lá.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Elohim, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, a criação ficou presa à árvore, à planta, o mar, as estrelas, estão presos. Eles não podem se expressar, os animais não podem falar, porque toda a criação ficou escravizada, sem poder se manifestar. Depois que Adão e Eva desobedeceram ao Eterno, até que se revele os filhos do Eterno. Vou ler aqui Vou dar continuidade aqui, gente. Vou continuar lendo aqui. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Elohim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê como espera, o que alguém vê como esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que é segundo ele que, segundo Elohim, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que amam a Elohim, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Isso é muito lindo, isso é perfeito, isso é tremendo. Eu vou parar por aqui, porque eu nem tenho mais o que falar agora, né? Com esse versículo aí, com essa palavra que eu li, porque para um bom entendedor, né? Meias palavras basta. E eu quero que vocês meditem nessas palavras, tá, gente? E lembrem que alguns tempos atrás eu trouxe para vocês as 12 leis universais, como cada uma delas funciona. Isso tem a ver com as leis do Eterno, claro que são as leis universais que ele deixou determinado.